Hallelujah. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! Come on, does anybody love Jesus here tonight? Alguém aqui ama Jesus dessa noite? Give him a mighty shout of praise. Dê um brado de adoração! Jesus. Jesus! Hallelujah. Aleluia! Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Lord Jesus, we love you. Senhor Jesus, nós te amamos. Come on, can you just tell him right Você now? pode dizer para ele aí o quanto você o Out of your ama? own heart, with your own mouth. Do seu próprio coração com a sua boca. Jesus, we love you. Jesus, nós te amamos. We worship you. Nós te adoramos. King of kings, Rei dos reis. Lord of lords, Senhor dos senhores. mighty God. Deus poderoso. There's no one like you. Não há ninguém como tu. Lord Jesus, you are the baptizer into the Holy Spirit. Senhor Jesus, o Senhor é o batizador no Espírito Santo. We sense your presence here tonight. Nós sentimos a tua presença aqui nessa noite. Would you move in power? O Senhor pode se mover com poder Would you fill us again? e nos encher novamente. From glory to glory to glory. De glória em glória, em nome de Jesus. Santo, Santo. Sing it out. Cante. É o Senhor. Sim. Holy, Santo é o Senhor Deus. one more time. Mais uma vez. You are holy, Santo. É o Senhor Deus. Jesus, 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 Jesus. I'm trembling on the inside right now. Eu tô tremendo por dentro aqui agora. Lord Jesus, you are near. Senhor Jesus, o Senhor está perto.
Lord, we reach out with our faith and we touch you. E nós alcançamos com a nossa fé e te tocamos. Take hold of your garments, Lord. Seguramos no teu manto, Senhor. Lord Jesus, don't pass us by. Senhor Jesus, não passa de nós. Feel every hungry heart, I pray. Enche todo o coração faminto, eu oro. In Jesus' name. No nome de Jesus. Jesus' name. No nome de Jesus. It's going to get wild in here tonight. Vai ficar selvagem aqui essa noite, irmãos. Are you expecting it? Vocês estão com essa expectativa? Are you também? hungry? Vocês estão famintos? Are you thirsty? Vocês estão sedentos? If you're thirsty, say, I'm Se hungry, I'm você está thirsty. faminto ou sedento, grita aí, eu estou faminto, eu estou sedento. You can be seated for a moment if you're able. Você pode sentar por um momento se você for capaz. I'm going to ask the worship team not to go too far. You guys can rest for a minute. Eu vou pedir pro Because you're de gonna be louvor working descansar hard tonight. pouquinho, porque vocês vão trabalhar firme essa noite. Descansem pouquinho agora. How many of you love the nation's worship team? Can you put your hands together for them? Amaram aqui a adoração You guys da are Nation hoje. amazing. Aplaudam o Senhor Warren, pela thank vida you so deles. much. Obrigado, amados. Guy and all the guys. Todos. Chris, praise the Lord. It Louvado is a seja o Senhor. joy to be here with you tonight. É uma alegria estar com vocês aqui nessa noite. It's a joy to be here with my beautiful wife, Elizabeth. Elizabeth, would you stand? Estar aqui com a minha esposa So, everyone, Elizabeth. can you put Você your pode hands se colocar together de for my pé. Você wonderful pode wife? aplaudir o Senhor pela vida dela, pela minha maravilhosa esposa. And just looking out at this front row, Todd White sitting here and Eric Gilmore and Então, olhando essa primeira Jim fila, and Todd Evelyn White, Whitley sitting Eric here Gilmore, and Jim, Jackie Baker and all these Jackie mighty Baker, men and women of e God. todos esses homens e mulheres poderosos de Deus. We're here because we're getting ready to pray for you tonight. Nós estamos aqui porque nós estamos nos preparando para orar por você nessa noite. We're going to have a fire tunnel. Vamos ter um túnel de fogo. And by the time this night is over, E quando essa noite acabar, you're not going to walk home from this place. You're going to swim home in Jesus' você name. não vai sair andando desse lugar. Você vai nadar para casa no nome de Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Before I begin to preach, let me just mention something very quickly. Antes de eu começar a pregar, deixa eu mencionar algo muito rapidamente. I don't know if you are aware, but we have some wonderful prophetic ministry that's taking place here this week. Eu não sei se você é consciente, mas nós estamos tendo um ministério profético que está acontecendo aqui nessa semana. My dear friends Jim and Evelyn Whitley are here leading that prophetic ministry. E os meus amigos Adine e Eve estão aqui cuidando desse ministério profético. And they are literally taking people and prophesying over them one by one. E eles estão recebendo as pessoas e profetizando elas um a um. And I think they've already ministered to 1,500 people, 1,600 people, Eles something já like that. ministraram algo para 500 ou 600 pessoas individualmente já. And so if you have not yet received that prophetic ministry, I would encourage you to do so. Então, se você não recebeu a ministração do ministério profético, eu gostaria de encorajar a I believe fazê-lo. there's a sign-up table in the lobby where you can get on the list. Eu acho que você pode entrar numa lista lá na frente ali no lobby. Amen. Amém, amados? You know, Sabe? tonight, I tell you what's in my heart. Essa noite deixa eu dizer o que está no meu coração. I don't just want to preach a sermon Eu to não you. quero só pregar um sermão para você. In fact, I really wish we didn't call it preaching at all, because I think the word preaching comes with all kinds of baggage. E na verdade eu não queria nem chamar de pregação, porque a gente fala de pregação e essa palavra já vem carregada com tantas coisas. And when people hear the word preach, they think their job is just to sit and listen. E quando as pessoas ouvem a palavra pregação, eles acham que o trabalho deles é só sentar e ouvir. But this is not me talking at you. Mas isso não sou eu falando com você. This is something we're going to do together. É algo que a gente vai fazer juntos, amém? And I'm just going to minister to you from the Holy E Spirit eu vou ministrar você a partir do Espírito Santo. until I feel the tide of faith and hunger rise until the point where it's time for that outpouring to happen. Até que eu sinta o tempo da crescer da sua fé e da sua fome para que nós possamos começar esse derramado a partir de Amen. Amém? And I don't even know what's going to happen. E eu nem sei o que vai acontecer. Let's see. Vamos ver. I remember I was preaching in Taiwan a number of years ago. Eu lembro que eu estava pregando em Taiwan há muitos anos atrás. It was a huge stadium with 15,000 people. E era um estádio gigantesco com 15 mil pessoas. Another 30,000 were watching on closed circuit television in different venues across the nation. E em outros lugares da nação, mais 30 mil estavam assistindo aquela ministração. I was a very young man. I was probably 26 years E old at eu that era time. cara muito jovem, talvez uns 26 anos de idade naquele tempo. And I was preaching about the wedding in Cana of Galilee. E eu estava pregando do casamento em Caná da Galileia. How many of you know that story? Quantos conhecem essa história? It's where Jesus performed his very first É miracle. onde Jesus fez seu primeiro milagre.
And if you read that story, one of the interesting things that E se happens, você ler essa história, uma das coisas interessantes que acontece they run out of wine, of é que course. acaba o vinho, é claro. And then Mary comes to Jesus and Então says, Jesus, Maria they've vem run para out of wine. Jesus e fala, acabou o vinho. And this was a big problem in Isso Jewish era um weddings. grande problema no casamento judaico. To run out of wine was a disaster. Acabar o vinho era um desastre. And so Jesus was the only one who could fix it. Jesus era o único que podia arrumar aquela situação. So Mary came to him. Então a Maria veio a ele, She told him the problem, ela falou para ele o problema, but she was insinuating something. mas ela estava insinuando para ele algo. What she was saying is, Jesus, do something about Ela this. estava falando, Jesus, faz algo a respeito disso aí, vai. And the Bible says that Jesus looked at his mother and said, Mother, what do you want me to do about this? E a Bíblia diz que Jesus olhou para a mãe dele e falou, o que você quer que eu faça a respeito disso? My hour has not yet come. Ainda não é o meu tempo. In other words, Em outras palavras, Jesus was saying, it is not time for me to reveal myself as the Messiah. Jesus estava dizendo, não é o tempo ainda de eu me revelar a todos como But Messias. Mary knew a secret. Mas Maria sabia um segredo. How many of you know that mothers know their children? Quantos de vocês sabem que as mães conhecem seus filhos? And Mary had been there from the very beginning. E a Maria estava com ele desde o começo, irmão. She remembered the angel who appeared Ela to her. lembrou do anjo que apareceu para ela. She remembered the promise that Jesus was going to be that king. Promessa que Jesus seria um rei. And she knew a secret about Jesus, E ela sabia um segredo de Jesus. which is also a secret about the character and nature of God. Que é também um segredo do caráter e da natureza de Deus. Mary knew this, Maria sabia isso. that faith and obedience are irresistible to God. Que a fé e a obediência são irresistíveis para Deus. And so she turned to the servants, Então ela virou para os servos and this is what she e said. ela falou assim, ó, Very simple. muito simples. Whatever he tells you to do it. Façam tudo que ele vos disser. Whatever he tells you to do it. Tudo que ele disser para fazer, vocês fazem. By the way, E a propósito, do you know these are the last words of Mary in the Bible? você sabia que essas são as últimas palavras de Maria na Bíblia? For all of my Catholic friends, Para todos os meus amigos católicos. I know there's many Catholics here in E Brazil. eu sei que há muitos católicos aqui no Brasil. If Mary were standing on this platform preaching tonight, this is what she would Se say. Maria estivesse aqui nesse altar pregando nessa noite, ela ia Whatever dizer: Jesus tells you to do it. se Jesus falar para vocês fazerem, façam. And that one word, E essa uma palavra, that faith, essa fé, that expectation, essa expectativa, that hunger, essa fome, it was so irresistible foi to Jesus tão irresistível para Jesus. that he actually performed his first Que miracle, na turning the water verdade, to wine, ele fez seu primeiro milagre transformando água em vinho before his time. antes do seu tempo. And E as I was preaching this, enquanto eu estava pregando isso, remember, I'm talking about lembra, eu this estou meeting in falando Taiwan. lá em Taiwan. As I'm talking about this, something suddenly happened in the room. Então, quando eu falei isso, algo aconteceu de repente no ambiente. Thousands and thousands of Taiwanese people jumped to their feet Milhares e milhares de taiwaneses pularam aos seus and they pés. started crying out to heaven. E eles começaram a clamar aos céus. And they were crying out so loud that it drowned out my voice over the speakers. E eles clamaram tão alto que sumiu a minha voz do aparelhagem de som. And if I can be honest with you, I was a little bit irritated E, para ser sincero com vocês, fiquei até um pouco meio irritado. Viu? because they wouldn't let me finish my Eles não sermon. me deixavam terminar meu sermão. You know, when you're 26 years old, you want to get to the end of your Sabe, sermon. quando você tem 26 anos de idade, um pregador novo, você quer acabar a sua And I pregação. thought to myself, what are these people doing? E eu pensei, o que esse povo está fazendo? And then suddenly the Holy Spirit spoke to me. E de repente o Espírito Santo falou comigo. And he said, they understood the message better than you E ele falou, eles entenderam a mensagem melhor do que você. because they realized Porque eles se deram conta they don't have to wait until the end of the sermon, que eles não tinham que esperar até o even final if do the culto. time has not yet come. E mesmo que o tempo ainda não tinha They chegado, can reach out in eles faith. podiam alcançar They em fé. can reach out in hunger. Eles podiam alcançar They com can take fome. hold of Eles Jesus podiam se and they agarrar can em Jesus receive it right e now. receber naquela Hallelujah. mesma hora. Aleluia! I tell you what I'm praying for here this evening. E eu quero te dizer o que eu tenho orado para essa noite aqui. I'm praying for a spirit of faith Que to haja fill the room. há um espírito de fé que enche esse lugar. I'm praying for a spirit of hunger to fill the room Que haja um espírito de fome que vai encher esse lugar. that will cause you to take hold of Que Jesus. vai fazer você se agarrar em Jesus. Hallelujah. I'm going to take off my jacket because I'm burning up already. Eu vou tirar minha jaqueta porque eu já tô queimando. I'm going. Tá quente mesmo já. That feels better. Come on. The fire of God sometimes gets hot. Yeah, no fogo de Deus a gente fica meio quente. I want to read to you from the book of Acts. E eu quero ler para vocês a partir do livro de Atos. And of course, if we're talking about the Holy Spirit, the book of Acts is a great place to go. E é claro, se a gente vai falar do Espírito Santo, o livro de Atos é um How bom many of you lugar para ir. love the Word of God? Quantos de vocês amam a palavra de Deus?
And what we're going to do here is we're going to just take a little journey. E o que a gente vai fazer aqui é que a gente vai fazer uma jornada. And I don't know how far we're going to get, E não sei o quão longe nós vamos conseguir ir. because really it depends on you getting it. Porque na verdade depende de você receber e entender o que está acontecendo. And all of this is going to lead us to a moment of outpouring and visitation. E isso tudo vai nos guiar para um momento de derramar e visitação de Deus. And so we begin right here in the book of Acts, chapter number 1. Então a gente começa aqui no livro de Atos, capítulo In the número book of 1. Acts 1, we read the promise. Everyone say the E promise. todos nós lemos o livro de Atos, a promessa. Repete comigo, promessa. Jesus speaking to his disciples in verse 4. Jesus falando aos seus discípulos no versículo 4. It says, and being assembled together with them, he commanded them that they should not depart from Jerusalem, E comentou com eles e determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, but they should wait for the promise of the Father, which he said, you have heard about from me. mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouvistes. For John truly baptized in water, but you will be baptized with the Holy Ghost not many days from now. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Now here's the first thing I want you to understand. E aqui é a primeira coisa que eu quero que você entenda, hein? These disciples that he was speaking to, Esses discípulos com os quais estava falando, these men had been with Jesus for 3 to 3.5 years. esses homens estiveram com Jesus por 3 a 3 anos e meio. They had heard all of his sermons. Ouviram todos os seus sermões. They had seen all of his Tinham miracles. visto todos os seus milagres. These men, if they were alive today, they would receive honorary degrees from every Christian college. Eles, se estivessem vivos hoje, receberiam certificações de todas as universidades cristãs. Every denomination would give them ordination. Toda a denominação iria ordená-los. If the Apostle Peter was standing here tonight, Se o apóstolo Pedro estivesse aqui nessa noite, we would all know this is one of the disciples of a gente ia Jesus, falar, esse é um dos discípulos de Jesus. one of the 12 apostles, Dos 12 the apóstolos. mightiest of God's men. Os poderosos homens de Deus. And yet Jesus looked at these most qualified men E Jesus olhou para esses homens qualificados. and he said something incredible. Ele falou algo incrível. He said, you are not ready Ele yet. falou, vocês não estão prontos ainda não. Because Jesus knew if he sent them out into the world the way that they were, Porque Jesus sabia que se eles fossem enviados ao mundo do modo como eles estavam, they could tell stories, eles podiam contar histórias, they could preach sermons, podiam pregar sermões, they had lots of e testimonies. muitos testemunhos se But how enviariam. many of you know that sermons and stories and songs and testimonies will not change the world? E quantos de vocês sabem que sermãos, histórias, testemunhos e canções não vão mudar o mundo? Can I tell you there is not a sermon in the world that is good enough Não há um sermão no mundo que é bom o suficiente to do what only God can do? para fazer o que só Deus pode fazer. And that's why Jesus told these men, E é por isso que eu falo para esses homens, I want you to go to the upper room and wait. eu quero que vocês vão para o cenáculo e esperem. Wait. Esperem Wait Esperem for the promise para a promessa of the do Father, Pai which I have told you about. que eu falei para This vocês. is very important. Isso é muito importante. I want you to notice it's not called the promise of the preacher. Eu quero que você entenda que não é a promessa do pregador, It's not called the promise of the nem é evangelist. chamada a promessa do evangelista, It's not the promise of the fire nem conference. é a promessa da Fire It's Conference. the promise of the É a Father. promessa do Pai. You know, it's interesting. Sabe o que é interessante? Jesus said, if you pray and ask for anything according to God's will, he will do that thing. Jesus disse que você orasse por qualquer coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele o faria. Did you know that if you ask God for something that is his will, he will do it? Você sabia que se você pedir para Deus algo que é a vontade dele, Ele vai fazer? And so people want to know, what is God's will? Então as pessoas querem saber qual a vontade de Deus. Sometimes they fast for 40 days Às and vezes pray, é jejum por 40 dias e asking oram, God, what is your will? pedindo para Deus qual a sua vontade. I can tell you one thing Eu posso dizer uma coisa, that I'm sure is God's will. que eu tenho certeza que é a vontade de Deus. It is God's will that you be filled with the Holy Spirit É a tonight. vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo nessa noite. And do you know how I'm so sure? E você sabe como é que eu tenho tanta certeza? Because this is not my idea. Porque isso não é ideia minha, This is God's idea. é a ideia de Deus. This is God's promise. É a promessa de Deus. And he will deliver it tonight in E Ele Jesus' vai name. liberar nessa noite em nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia. So this is the promise. Então essa é a promessa. Then we come over into chapter 2. E a gente vai para o capítulo 2. I know I'm going very quickly, Eu sei que eu estou indo muito rapidamente, but I want to get to the fulfillment. Everybody said the fulfillment. mas eu quero chegar no cumprimento. Repete comigo, cumprimento. It says here in chapter 2, E verse diz 1. aqui no capítulo 2, versículo 1. When the day of Pentecost had fully come, they were all in one accord in one place.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Hallelujah. You know what I feel tonight? Sabe o que eu sinto essa noite? I feel like we're all in accord in one place. Eu acho que a gente também está reunido em um só lugar. There's some of you that are watching this online. You might not be in this room, Alguns de vocês estão assistindo online, talvez esteja nesse lugar. but by faith, you're in the same Mas place with pela us. fé você está no mesmo lugar conosco. And it says that this was going to happen when the day of Pentecost had fully come. E diz que isso se cumpriria quando o dia de Pentecostes chegasse completamente. Remember, Jesus said, wait for the promise. Lembra, Jesus falou, espera pela promessa. Now the promise has fully come. Agora a promessa veio completamente. You know, I grew up in the Pentecostal church. Sabe, eu cresci numa igreja pentecostal. How many of you are Quantos de Pentecostals? vocês são pentecostais? Okay. Okay. Ok. I know you, you are my people. Eu conheço vocês, vocês são meu povo. And there are good and bad things about every tradition, every church. E há coisas boas e ruins sobre todas as tradições de qualquer igreja. God is perfect, but we are not. Deus é perfeito, mas nós não. His ways are perfect, but our theology is not always Seus perfect. caminhos são perfeitos, mas nossa teologia nem sempre é. So I'm going to pick on the Pentecostals a little bit. Is that Então eu vou okay? implicar um pouquinho com os pentecostais, um pouquinho. Because when I was a boy, we used to have a certain kind of prayer meeting. Porque quando eu era menininho, a gente tinha um certo tipo de reuniões. You, De you oração. might not know this term, but we Talvez vocês não called them conheçam. tarrying meetings Não. or waiting meetings. Então, reuniões de espera de algo acontecer. Waiting. Esperando. It looked like this. Parece assim, ó. We would come together usually on a Sunday night. A gente se junta junto no domingo à noite. We would worship, we would pray, A gente adora, a gente ora. and we would worship and we would A pray gente adora, a gente ora. and pray and worship and worship and E pray. ora, e adora, e ora, e adora. And we'd pray for one another. E a gente ora uns pelos And outros. some people would begin speaking in tongues. E alguns começam a falar em I línguas. said to one of the older Eu, believers, eu falei para uns dos crentes mais I velhos. said, what are we doing here? Eu falei, o que a gente está fazendo aqui? They said, we're Ele waiting. falou, a gente está esperando. I said, oh. Ah, entendi. I said, what are we waiting E o for? que a gente está esperando? They said, we're waiting for the Holy Spirit to come A gente down. está esperando o Espírito Santo descer. I said, oh. Eu falei, ah. I said, why are we waiting for the Holy Por Spirit que to a come gente down? está esperando o Espírito Santo descer? Because it says in the book of Acts, they Porque- told me that they were waiting in the upper room. Diz no livro de Atos que eles estavam esperando no cenáculo. And if they had to wait in the book of Acts, then we have to wait today. E se eles tiveram que esperar no livro de Atos, nós temos que esperar hoje. I said, oh. Eu falei, ah. I said, how long E do we have to wait? quanto que a gente tem que esperar, hein? 1 hour? Uma hora? 1 day? Um dia? 1 week? 1 month? Uma 1 year? semana? Um mês? Um ano? Nobody ever knew how E long. ninguém nunca sabia me dizer quanto. And I think some of those people are still E waiting eu today. acho que alguns ainda estão esperando lá hoje. And I never understood E eu nunca entendi. until I got older and I read the Bible for myself. Então até que eu fiquei mais velho e li por mim mesmo a Bíblia. And I made an amazing discovery E eu right here in the book descobri of algo Acts. maravilhoso aqui em Atos. Do you want to know what I found? Sabe o que eu descobri? I found the reason they were waiting. Descobri a razão pela qual eu estava esperando. And when you understand the reason, it changes E everything. quando você entende a razão, muda tudo. Do you know why they were waiting in the book of Acts? Sabe por que eu estava esperando no livro de Atos? Because at that time, the Holy Spirit had not yet been given. Porque naquele tempo o Espírito Santo ainda não lhes havia sido dado. There were 10 days between the ascension of Jesus to heaven and the day of Pentecost. Houve 10 dias entre a ascensão de Jesus para os céus e o dia de They had to Pentecostes. wait for the day of Pentecost E eles tinham que esperar o dia de Pentecostes. because it was a time that God had set on his own. Porque era um tempo que Deus tinha estabelecido por Ele mesmo. And when the day of Pentecost fully came, E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, then it happened. então aconteceu. My friend, I've got good news for you Eu tenho tonight. boas novas para você nessa noite. That day was 2,000 years ago. Aquele dia foi 2000 anos atrás. That means that for the last 2,000 years, it is the Holy Spirit who has been waiting for you. Isso quer dizer que nos últimos 2000 anos é o Espírito Santo que está esperando você. That's why tonight, É por isso que this nessa is noite, not a waiting meeting. essa não é uma reunião This de is not a espera. tarrying meeting. Essa não é uma reunião This de is a contemplação. receiving meeting. É uma reunião de You receber. receive in Jesus' Você name. pode receber em Your nome de day of Jesus. Pentecost has fully come. Porque o dia de Pentecostes já veio. Já se cumpriu. Aleluia. Aleluia. Verse 2, suddenly. Versículo 2, de repente. Everybody shout suddenly. Grita comigo aí, de repente. De Suddenly. repente. There came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. And it filled the house where they were sitting. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Can
Can I tell you something? Posso te dizer uma coisa? I want to point something out. Eu quero apontar algo aqui. Because some people think the reason the Holy Spirit fell is because they were having such a powerful prayer meeting. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo desceu porque estavam tendo uma reunião poderosa. Some people envision them standing there shouting at the top of their lungs. Então pessoas imaginam eles lá gritando do topo lá. But that's not what it says. Mas não é o que diz aqui. It says that it filled the house where they were sitting. Diz que encheu a casa ou o cenáculo onde eles estavam assentados. They did not pull the Holy Spirit down Eles by não their effort and energy. puxaram o Espírito Santo por força. Oh no. Não. The Holy Spirit was sent from the Father. O Espírito Santo foi enviado do Pai. And they could not have stopped him if they had tried. E eles não poderiam tê-lo parado se eles tentassem. My brothers and sisters, I've got good news for you tonight. Irmãos e irmãs, eu tenho boas notícias para vocês essa Right noite. where you sit, Onde você está the Holy sentado, Spirit will fall o upon you. Espírito Santo cairá sobre It's ti. not because of your prayers. Não é por causa das suas It's not orações. because of your Não é perfection. por causa da sua It's perfeição. not because of your holiness. Não é por causa da sua santidade. It's because of the promise of the Father. É por causa da promessa do Pai. Hallelujah. And I want you to see this. Eu quero que você veja isso aqui, ó. It filled the house where they were sitting. E encheu toda a casa onde estavam sentados. And in verse 3, there appeared unto them cloven tongues like fire, and one sat upon each of them. E no versículo 3 diz: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Everybody say each. Repete comigo: cada um. Each. Cada um. And they were all filled. E foram todos cheios. Say they were all filled. Foram todos cheios. Repete comigo. And they began to speak with other tongues as the Holy Spirit gave them utterance. E começaram a falar em outras línguas segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Notice the words here. Note as palavras aqui. Each. Cada um. All. Todos. Every one of them. Todos. You understand that the outpouring of the Holy Spirit is not for a few special Christians. Você entende que o derramar do Espírito Santo não é para alguns cristãos especiais. It's not like rolling the dice. Não é como jogar os dados. And some people get it and some people don't Alguns get it. recebem, outros não. It's not just for people that have big ministries. Nem para pessoas só que têm grandes It's ministérios. not just for pastors and Nem evangelists. só para pastores e evangelistas. It's for each. É para cada It's um. for all. É para todos. It's for you. É para você. Can I tell you something, my friends? Deixa eu te dizer uma coisa, meus amigos. There is a flame in heaven with your name on it. Há uma chama nos céus com o seu nome escrito. And tonight that flame is going to fall upon your E head. essa noite essa chama cairá sobre You você. will receive in Jesus' E name. você vai receber o nome de Aleluia. Jesus. Aleluia! And I want some of you to get free right now. E eu quero que alguns de vocês sejam livres agora. Because whenever I begin to preach like this, I know what's happening. Porque sempre que eu começo a pregar assim, eu sei o que vai acontecer. The devil comes to accuse. O diabo vem para acusar. You know, the Bible says the devil is the accuser of the brethren. A Bíblia diz que o diabo é o acusador dos santos. That means it's his job Significa to que é o say trabalho dele things opposite of God's word. dizerem coisas opostas à palavra de Deus. And so, Então, this is what the devil says. o diabo vai dizer assim, ó. Oh, you cannot receive the Holy Você não Spirit vai receber o Espírito Santo, não. because you are not worthy. Porque você não é digno. Not worthy. Não, você não é digno. You are not holy. Você não é santo. The Holy Spirit is a holy O Spirit, Espírito Santo é um Espírito Santo. but you are not Mas holy. você não é santo. You said a bad word. Você fala palavrão. You thought a bad Você thought. pensou algo ruim. You did a bad deed. Você fez algo ruim. And the devil will say, if you can make yourself holy, then the Holy Spirit will E come o to diabo you. vai dizer, se você se fizer santo, aí o Espírito Santo vem. My friend, the devil is a liar. Meu amigo, o diabo é um mentiroso. Now let me tell you the truth. Agora deixa eu te dizer a verdade. Are you listening? Vocês estão me ouvindo, amados? The Holy Spirit does not come to us because we deserve Him. O Espírito Santo não vem a nós porque nós o merecemos. He comes to us because we need Him. Ele vem porque nós precisamos dele. Jesus said, you will receive power when the Holy Ghost comes upon you. Jesus disse, recebereis poder quando o Espírito Everybody Santo shout, vier sobre "Power!" nós. Todo mundo grita comigo, poder! Now let me ask you a question. Agora deixa eu te perguntar algo. Do you need power when you get through with a race? Você precisa de poder quando você já consegue vencer Or do uma you need corrida? power at the beginning of a race? Ou no final ou no começo da corrida você precisa de You poder? need it at the beginning. No começo.
That's why it's not the reward of the Spirit, it is the gift of the Por Spirit. isso que não é a recompensa do Espírito, é o dom do Because you Espírito. cannot be holy without Him. Porque você não pode ser santo sem Ele. You cannot run the race without Você Him. não pode correr a corrida sem That's Ele. why He's not a reward at the end. Por isso que Ele não é uma recompensa no He final. is a gift at the Ele é um beginning. dom dado no começo. If you could make yourself holy enough to receive the Holy Spirit, Se você puder santificar a ponto de receber o Espírito Santo, then you wouldn't need the Holy Spirit então você não anymore. precisaria mais dele. But if you need the Holy Mas Spirit, se você precisa do Espírito Santo, if you're hungry for the Holy se você Spirit, está faminto pelo Espírito Santo, I have good news for you. então ele é para você. The Holy Spirit will fill O you. Espírito Santo vai te encher. I need that worship team to come back, guys. Equipe de louvor, volta por favor. Come back. Volte. I sense the swirling of the presence of the Lord in this Eu place right now. sinto a presença do Senhor nesse lugar aqui swirling in agora. this place. Ele está He's moving passando in nesse this lugar, place. se movendo nesse lugar. When we talk about Him, He comes. Quando a gente fala dele, ele vem. Hallelujah. The Holy Spirit fell in that upper room, E o Espírito Santo desceu sobre o cenáculo. and it got so hot E ficou tão quente that they walked down out of that upper room and they went to the courts of the temple, que eles saíram daquele lugar e foram ali para o templo, speaking in the languages of the nations of the world. falando nas línguas das nações do mundo. And people were gathered around and they were saying, "What does this mean?" E as pessoas estavam se juntando e perguntando: o que é isso que está acontecendo? And Peter stood up. Aí Pedro se levantou. Worship team, where are you? Come back. Equipe de louvor, volte, por favor. Peter stood up Pedro se levantou and he began to preach. e começou a pregar. The very first gospel crusade in history. A primeira cruzada evangélica do evangelho na história. And he said, E ele disse: "These men are not drunk as you suppose." Verse 15. varões, estes homens não estão bêbados como vocês But imaginam. this is that which was spoken by the prophet Joel. Mas isso é o que foi profetizado pelo profeta Joel. In the last days, says God, I will pour out my spirit upon all flesh. E nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Sons and daughters will prophesy. Filhos e filhas profetizarão. Young men will see visions. Jovens terão visões. Old men will dream Os mais dreams. velhos sonharão Upon sonhos. my servants and my E handmaidens, até sobre os meus servos I e will servas. pour out my spirit in Eu those days. derramarei o meu espírito And they naqueles will dias. prophesy. E eles They will profetizarão. prophesy. They will E eles prophesy. profetizarão. Hallelujah. Ei, Hallelujah. aleluia. And he preached the gospel to them. E ele pregou o evangelho a eles. And then at the very end of that sermon, E no final daquele sermão, the people were pricked in their hearts. as pessoas estavam quebradas em seu coração. They said, "What must we do?" Eles falam: o que a gente tem que fazer? How many of you are pricked in your heart tonight? Quantos de vocês estão com o coração quebrantado nessa noite? You know, I've preached the gospel in 90 some countries around the world. Eu já preguei o evangelho em 90 e tantos países do mundo. I've seen how the Holy Spirit has fallen on hundreds of thousands of people in one time. Eu já vi o Espírito Santo descer sobre centenas de milhares de pessoas de uma vez só. I've laid these hands on hundreds of thousands of people over my life. Eu já impus essas mãos aqui sobre centenas de milhares de pessoas na minha vida. And I've noticed something. E eu notei algo. The Holy Spirit responds to hunger more than anything else. O Espírito Santo responde por fome mais do que por qualquer outra coisa. You know, if you get sick and you go to the doctor Se você fica doente e vai para o médico, and you're sitting in the hospital, você senta lá no hospital the doctor will visit your room, e o médico vai visitar o seu quarto, and every day he'll ask you this e question: todo dia ele vai te perguntar isso. How is your appetite? Como é que está o teu apetite? How is your hunger? Como é que está a tua fome? Do you know why? Sabe por quê? Because hunger is a sign of health. Porque fome é um sinal de saúde. A person who is not hungry is not healthy. Pessoa que não está com fome não está saudável. And I tell you, the same thing goes for your spiritual health. E eu falo que o mesmo acontece com a sua saúde espiritual. Your hunger is a sign
of your spiritual health. A sua fome é um sinal da sua saúde espiritual. Because a healthy Christian is a hungry Christian. Porque um cristão saudável é um cristão faminto. Now, in the natural, Agora, no natural, if you're hungry, you eat, se você está com fome, você come. and then your hunger goes E away. daí a sua fome se vai. But in the spirit, it works the opposite Mas no way. espírito, funciona o oposto. Because in the spirit, the more you eat, the more hungry you become. Porque no espírito, quanto mais você come, mais fome você tem. We don't grow up in God, we grow down. A gente não cresce em Deus, a gente decresce. We never grow out of hunger. A gente não cresce a um ponto de não ter mais We fome. never grow out of A humility. gente nunca cresce a ponto de não ser mais humilde. As we grow in the things of God, Enquanto crescemos nas coisas de Deus, we become more childlike. nós nos tornamos mais como crianças, We become more dependent upon Him. mais dependentes dele, We become more hungry and thirsty and needy, looking to our Father. mais famintos, sedentos, em necessidade de buscar o nosso Pai. I remember Heidi Baker said to me one Eu time, me lembro que a Heidi Baker me disse uma vez. she said, Daniel, whenever you go to Jesus, don't go to Him as an evangelist. E sempre dele que você se chegar a Jesus, não vá a ele como um evangelista. Go to Him as a little child. Vá a ele como uma criancinha. Because that's what Jesus responds to. Porque é isso que Jesus responde. Childlike faith and hunger. Uma fé como criança e uma fome de criança. And it's interesting that in the book of Luke chapter 11, Jesus talked about this very thing. E é muito interessante que no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Jesus fala dessas coisas. He said, if any of you has a child that asks for a piece of bread, E ele fala assim, qualquer um de vocês tiver um filho que pede por um pedaço de pão, would you give him a stone? você daria ele uma pedra? If he asks for a fish, would you give him a snake? Se você pedir por um peixe, ele te dará uma If he asks you serpente? for an egg, would you give him a scorpion? Se ele pedir por um ovo, você vai dar um escorpião? And the obvious answer is, of course not. E a resposta óbvia é claro que não. You love your Você children. ama os seus filhos. You want to give them good gifts. Você quer dar a eles bons presentes. And this is what Jesus said. E é isso que Jesus disse. I know you know it, but listen to it like you're hearing it for the first time now. Eu sei que vocês conhecem, mas eu espero que você ouça como se fosse a primeira He vez. said, if you being evil know how to give good gifts to your children, Ele falou, se vocês sendo maus sabem dar os bons presentes aos seus filhos, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit quanto mais o seu Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo to those who ask? para aqueles que pedirem. But in that teaching, there is a very important point. Mas nesse ensino há um ponto muito importante. Your Father will give the Holy Spirit O seu to those who ask. Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que pedem. You know who it is who asks? Sabe o que é quem pede? It's the hungry ones. Os famintos. I tell you, my prayer tonight is, Lord, make me hungry again. Eu vou te dizer, a minha oração é, Senhor, me faz faminto de novo. Make me thirsty again. Me faz sedento novamente. Lord, don't ever let me grow cold. Nunca me deixa crescer e ficar frio. Don't ever let me become filled with myself. Não deixa eu ficar cheio de mim mesmo. Holy Spirit, soften my heart. Espírito Santo, suaviza o meu coração. Make me tender. Me faz gentil. Make me childlike. Me faz como uma criança. If you say, Daniel, I don't feel what you're talking about. E se você fala, Daniel, eu não estou sentindo o que você está dizendo. I'm not hungry. Eu não estou faminto. If I'm honest, I don't even really want to be here tonight. Se eu for honesto, eu não queria nem estar aqui nessa noite. I don't feel anything. Eu não sinto nada. That's okay. Tudo bem. If you're not hungry, do this. Se você não está faminto, faz isso. Ó. Don't lie. Não minta. Don't tell God you're hungry if you're not. Não fala para Deus que você está faminto, você não está. This is what you can do. Mas isso é o que você pode Say, fazer. Ó. God, I'm not hungry, Diga a Deus, eu não estou faminto. but I want to be hungry. Mas eu quero estar faminto. And maybe you say, Daniel, I can't even say Você vai falar, that. Daniel, eu não consigo nem falar isso. I don't even think I want to be Nem hungry. acho que eu quero estar com fome. It's okay. Tudo bem. Just say, God, I want to be hungry. Diga, Deus, eu quero querer estar com fome. And if you can't say that, say, Lord, I want to be hungry. E se você não pode falar, eu queria querer que eu gostaria de estar faminto. Just give him something to work with. Mas dá algo para ele poder trabalhar. I will promise you one thing. E eu te prometo uma coisa. If you open the door just a little bit, Se você abrir um pouquinho a porta and you'll say, God, I need you. e você disser, Deus, eu preciso de você. He will come in by his Holy Spirit. Ele vai entrar com o Espírito Santo. He will change your life Ele forever. mudará a sua vida para sempre. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia.
You know, I remember the very first time I experienced the power of the Holy Eu me Spirit. lembro a primeira vez que eu tive uma experiência com o poder do Espírito Santo. I told you I grew up in the Pentecostal church. Lembra que eu te disse que eu cresci numa igreja pentecostal? And in my church, there were a few things that were okay and other things were not okay. E na minha igreja tinha umas coisas que tudo bem e outras não tão bem. Speaking in tongues was okay. Falar em línguas, ok. Prophesying was okay. Profetizar, ok. Sometimes the old ladies would roll on the ground. That was okay. E às vezes algumas mulheres rolavam no chão e estava tudo bem. But there were other things that we never saw. Mas havia outras coisas que nós nunca tínhamos visto. We didn't see people falling on the ground A very gente often. não via pessoas caídas no chão muito frequentemente. We never saw people laughing in the spirit. A gente nunca tinha visto pessoas rindo no espírito. And I remember there was an evangelist that came to my grandfather's church. E eu lembro que foi um evangelista para a igreja do meu avô. And as he started preaching, the people were being filled with laughter in the E whole enquanto crowd. ele estava pregando, as pessoas começaram a ser cheias de riso em And toda people a were multidão. falling out of their E as chairs. pessoas caindo das suas cadeiras. Literally falling out of their chair Literalmente caindo da while cadeira. he's preaching. Enquanto ele estava pregando. And I looked to some of my Pentecostal Eu friends olhei para os meus amigos pentecostais. and they said, no, E eles falaram, não, isso não. this is not God. Isso não é Deus. This is not decent and orderly. Isso não é decente nem tem ordem. This does not fit within Isso não our se boundaries. encaixa nas nossas fronteiras. So they left. Então eles saíram. I was about 12 or 13 years Eu old. tinha uns 12 ou 13 anos de idade. And I walked around the room. E eu andei ao redor do The lugar. evangelist was laying hands on O people. evangelista estava impondo as mãos sobre as And when he pessoas. would lay hands on them, they would collapse on the ground. E quando ele colocava as mãos, eles colapsavam no chão. And I was walking amidst all of the fallen bodies. E eu estava andando no meio dos corpos caídos. And I remember looking down and seeing this girl about my age, maybe 12 years old. E eu olhei essa menina mais ou menos da minha idade, uns 12 anos de idade. And I'll never forget her face. Eu nunca vou esquecer o rosto dela. She was laughing, deep belly laugh. Ela estava rindo, bem do seu interior. And at the same time, tears were streaming down her face. E ao mesmo tempo, lágrimas corriam do seu rosto. And when I saw that, E quando eu vi aquilo, I said, this is not fake. eu falei, isso aí não é mentira, não é falso não. This is either God or the devil, but something is happening to this girl. Isso pode ser o Deus ou o diabo, mas algo está acontecendo com ela. And suddenly a question in my heart. E de repente veio um questionamento no meu coração. What if it's real? E se for real? What if you can know God more intimately? E se você puder conhecer a Deus mais intimamente? What if you can experience His presence? E se você puder ter uma experiência com a sua presença? There was a line of people waiting for prayer. Havia uma fila de pessoas esperando por oração. And I went and stood in the line. E eu fui lá e fiquei na fila. I don't think I was supposed to be there. Eu acho que eu não deveria estar lá. This was my rebellion. Essa foi a minha rebelião. I got into the line. Eu entrei na fila. And I prayed a prayer that I remember to this day. E eu orei uma oração que eu lembro até hoje. I said, God, if this, what's happening here, is not from you, then Yep. please don't let it touch me. E eu falei, Deus, se isso está acontecendo aqui não é de ti, não deixa me tocar. But if it's you, Mas se for você, don't let me miss it. não me deixa perder. I don't want to miss your touch. Eu não quero perder o seu toque. I don't want to miss your Holy Spirit. Eu não quero perder o teu Espírito Santo. The evangelist came up to me. O evangelista veio a mim. I think he could sense that I was a little afraid. Eu acho que ele pode sentir que eu estava com um pouco de So he medo. didn't put his hand on my Então ele head. não colocou a mão na minha cabeça. He took the back of his hand, Ele pegou as costas da mão he dele, put it right on my stomach. colocou aqui no meu estômago. So light, I didn't even feel his hand. Tão suave que eu nem senti a mão dele. But what I felt was the lightning come from the Mas heavens. o que eu senti foi como se fosse um raio vindo do céu. It surged through my body E passou pelo meu corpo. like thousands of volts of Como electricity. centenas de volts de eletricidade. And I woke up on the ground, E eu acordei no chão, laughing and crying, rindo e chorando. filled with the Holy Spirit. Cheio do Espírito Santo. Hallelujah. Aleluia. Jesus is here. Jesus está aqui. You know, I didn't even tell you the name of the evangelist because it doesn't matter. Eu nem te falo o nome do evangelista porque nem importa. My baptism in the Holy Spirit did not come from an evangelist. O meu batismo no Espírito Santo não veio de um evangelista. We're going to lay hands on you tonight, but I have to tell you, Nós vamos impor as mãos sobre você essa noite, mas deixa eu te dizer. you're not going to get my anointing. Você não vai ter a minha unção. You're not going to get Todd White's anointing. Nem a unção do Todd White. You're not going to get Eric Gilmore's anointing. Nem a unção do Eric Gilmore. You are not getting a second-hand anointing tonight. Você não vai ter uma unção de segunda mão. You are getting the promise of the Father. Você vai ter a promessa do Pai. It's fresh.
que é fresca, it's new, nova, it's alive, é viva. it's straight from heaven. E ela está escorrendo dos And you will be céus. filled in Jesus' name. E você vai ser cheio no nome de Come on, will you Jesus. stand with Você me? pode se This- colocar de pé, por favor, amado. I don't know if you feel it, but I feel it. Eu não sei se você está sentindo, mas eu já estou sentindo. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Come on, can we just do for a moment what Jesus told us to do? A gente pode fazer por um minuto que Jesus pediu para a Jesus gente said fazer. your heavenly Father will give the Holy Ele Spirit disse: o teu Pai Celestial te dará o Espírito to Santo those who ask. para aqueles que pedirem. Your heavenly Father will give the Holy Spirit O teu Pai Celestial te dará o Espírito Santo to those who ask. para aqueles que pedirem. Your heavenly Father will give the Holy E o Spirit teu Pai Celestial te dará o Espírito Santo to those who ask. para aqueles que pedirem. Will you do that right now? Você pode pedir agora? Just close your eyes Só feche seus olhos, por favor, and just ask Him right now. e pede para Ele. In the quietness of your heart, ask Him, ask Him, ask Him, Na ask Him. quietude do teu coração, pede para Ele. Fill me, Holy Spirit. Enche-me, Espírito Santo. Fill me, Holy Spirit. Enche-me, Fill me, Espírito Holy Santo. Spirit. Enche-me, Espírito Santo. Fire. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Your presence, Lord. Say there's nothing, oh, there's nothing worth more that could ever come close. Nothing can compare. You're our living hope.
Let's stop these lights, these white lights, these fancy lights, turn them off. Vamos desligar essas luzes brancas aqui que estão girando aqui. Turn those lights on. Vamos desligar essas luzes. And I want you to sing it now to the Lord E from eu your heart. quero que você cante agora para o Like Senhor you've do never seu sang it coração. before. Como você nunca cantou These are antes. not words to a song, they are a prayer to heaven. Não são as letras de uma canção, mas uma oração aos céus. Without the band, let's just sing it in Portuguese. Sem a banda, vamos cantar em português. Sing it out. Vamos lá, Santo Espírito. Santo Espírito és Bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Senhor, One more time. Mais uma vez, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Jesus.